A palavra dessa noite, ela mexe bastante com a gente, por quê? De forma inevitável. Hoje, o tema, por exemplo, ele veio ao meu coração com texto, com tudo, e de repente eu falei assim, mas Deus está querendo falar do Espírito Santo, e eu não me recordava que esse texto falava da pessoa do Espírito Santo. E eu me propus, não é pregar um tema, não é ficar falando todo culto tendo o tema Espírito Santo alguma coisa, lembra? Amém? Não é, ele é o Espírito da graça, ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito poderoso, ele é o Espírito da virtude. Não é fazer isso. Isso é procurar tema para pregar, e eu não faço isso. E quando eu abri o texto, para entender o que estava no texto, para entender o que Deus estava falando no meu coração, eu comecei a meditar, eu comecei a ver a pessoa do Espírito Santo. Eu falei assim, meu Deus, esse negócio está ficando inevitável. Não dá para evitar. E eu quero mostrar para você algo. Esse texto é maravilhoso e olha que impactante. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Olha o argumento de Paulo para pedir para que eles fujam da imoralidade sexual. De novo, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém? Ah, Paizinho, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. A Tua palavra é tão maravilhosa. Deus, nenhuma inteligência é capaz, Senhor, de se elevar, Deus, ao nível do argumento, ao nível da percepção de Paulo aqui, Pai. Só o Teu Espírito o levou a esse lugar, não foi Paulo em sua inteligência. E nós, pelo mesmo caminho, queremos chegar agora a essa verdade, Pai. Te pedir que a nossa inteligência ela não dá conta, mas o Teu Espírito pode nos revelar. Então faça, Espírito Santo, à vontade nesse ambiente, o que o Senhor quiser. É a nossa declaração. Aleluia. Amém. Queridos, para entender esse texto, a gente vai ter que entender algumas coisas. Em primeiro lugar, vamos lá. Aqui você não precisa botar primeiro, porque eu não estou na ordem, não. Estou falando do texto em si. O texto fala para a gente fugir da imoralidade. É óbvio. Você ainda tem dúvida? E ele fala do impacto de um pecado sexual. Porque impacta o corpo. Impacta diretamente a casa. Impacta diretamente o ambiente onde o Espírito Santo escolheu botar sua presença, onde Deus decidiu colocar o Espírito dele. E esse texto vai dizer que por conta disso, um pecado sexual, ele é tão agressivo, porque impacta fisicamente, desmoraliza aquilo que ele chama de santuário do Espírito Santo. Agora, existe um conceito de que o corpo, pelo fato da gente ver o corpo adoecer, envelhecer, de aparecer alguns traços do tempo no corpo, o corpo ele não está acontecendo o que Paulo trabalhou, que é a renovação interior. O corpo ele está se desgastando. Por isso que Paulo falou, nosso homem interior ele se renova, mas o exterior corrompe. Essa palavra corromper ali, né, de corrupção. Nós brasileiros então, né, quando fala corromper, nossa mente já une uma coisa a outra. A realidade é que o corpo ele está se desgastando. Por conta disso, por olhar para uma parte humana, para uma parte do ser que Deus está salvando, tão inferior, tão aparentemente insignificante, e que Deus falou na sua palavra de que o homem morre e volta ao pó, o que acontecia com o cristão? Ele encarava a seguinte questão: eu nasci no meu espírito, a minha alma está sendo mudada, transformada, modelada pela palavra de Deus. O meu físico, o meu corpo, é algo tão insignificante. As minhas necessidades físicas são tão insignificantes. E o que Deus faz aqui? Ao falar pelo apóstolo Paulo sobre santificação, ele faz o oposto.
Ele faz nós pensarmos que o corpo que está se desgastando já se tornou parte da salvação. Por quê? O nosso corpo é a última coisa que será mudada. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, o corpo ele vai fazer o quê? Ele vai ser mudado. Aí a mortabilidade, aquilo que é mortal vai se tornar imortal, aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível. Só que isso é na vinda do Senhor, que ressuscitará os mortos nele e vai dar a nós a transformação. Beleza, até aí tudo bem. Só que por essa expectativa tão futura, tão na vinda do Senhor, que eu não creio ser tão futura assim, o que a gente tem? A gente tem uma aparência de insignificante o corpo. E ele vira e fala assim, não, vocês entenderam errado. O Espírito Santo está morando no teu espírito. Ele está morando no corpo. Portanto, você tem que cuidar do corpo. Portanto, Deus quer que o seu corpo glorifique a Ele. Argumento de Paulo. Qual é? Porque, será que vocês não sabem? Ele está supondo, é uma pergunta, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam esse Espírito de Deus, ou seja, veio de Deus morar em você e que vocês, preste atenção nisso aqui, não pertencem a vocês mesmos. Queridos, quantos crentes você conhece que compram essa ideia? Eu quero falar hoje um tema, eu acho que eu errei, mandei para os meninos errado, vendido ao pecado, mas pode ser também, porque eu queria mostrar a escravidão. Eu botei errado, seria vendido como escravo, mas está valendo. O tema aqui é só para nos guiar numa mentalidade, amém? Não, amém? Amém. Então vamos lá, meus queridos. O argumento de Paulo é que vocês não pertencem a vocês mesmos, que eu não pertenço a mim mesmo. E por quê? Ele bota assim, 20. Porque vocês foram comprados por preço. Se a gente não entender o significado disso na profundidade, isso vai ficar raso. Até aqui o que eu falei é tanto óbvio. Eu não acredito que um crente ainda tenha algum tipo de dúvida se o corpo dele tem que ser alvo da santificação. Eu não creio. Eu não creio que você está fazendo ainda essa perspectiva que era uma heresia no tempo bíblico, de separar a carne do espírito e tornar a matéria. Não é a carnalidade, que é o pecado utilizando da natureza humana. Estou dizendo a carne, o corpo, que Paulo faz questão de citar com outro tema, com outra palavra grega. Quando Paulo vai falar do corpo, ele fala a palavra soma. Daí as doenças psico... Isso. Soma. Quando é corpo, é soma. Quando é carne, é sarx. É uma palavra para sarcófago. É coisa do corrupção. É coisa que morre. Entendeu? Morte. Então tem uma diferença. E Paulo faz isso, não é... Aqui não é uma aula de grego, é só para você entender que, sim, o texto bíblico tem uma mentalidade para o que é físico e para o que é carnal. Dormir é físico ou é carnal? Físico. Obrigado. Senão eu ia te falar para a sua santificação, fica acordado para sempre. Sexo é físico ou é carnal? Depende. Fujam da imoralidade. Você entendeu agora o que Paulo está querendo fazer? Não foi pegadinha, não. É físico. Mas a carnalidade pegou disso. E agora você vai entender. O sono, a mesma coisa. Podemos estar dormindo além da conta, podemos estar dormindo errado. Isso tudo está servindo a uma não santificação, isso tudo está servindo a uma coisa perecível, a carnalidade. Agora, dormir é uma bênção, se alimentar tanto quanto, e a vida sexual mais ainda, mas não vivida como um nível de escravidão. Então vamos a essa questão, querido. Eu quero te mostrar o porquê que Paulo está argumentando assim, vocês foram comprados. Há um senso na mentalidade bíblica que está sendo pregada por aí, que torna o cristão um consumista de igreja. A pessoa ela quer ser tratada como um cliente. Ela não está entendendo que ninguém está aqui prestando... A gente não está prestando serviço para você. Nós estamos servindo a sua fé em Deus. Mas preste atenção, você não é um consumista. Você não é um cliente dessa igreja que tem como exigir. Você está aqui, tanto quanto eu, para pertencer a Deus. Você não está aqui na qualidade de alguém que pode
fazer algum tipo de pressão em Deus para que haja algum tipo de retorno de Deus. Nós temos mais obrigações e dívidas com Deus do que Deus tem algum tipo de dívida com a gente. Deus não tem dívida com a gente. Se ele parasse hoje de nos atender, que isso não vai acontecer porque ele nos chamou para um relacionamento, entendeu porque ele fala contigo, porque ele te abençoa, porque ele cuida de você? Ele não cuida de você, meu irmão, porque tu é o crente mais cheio de fé, não. É porque ele é pai. Você cuida do seu filho só quando você gosta dele? Como assim, pastor? Tem dia que tu está irritado com a criança. Tem dia que a criança está insuportável. Está doente, você sabe que tem que dar atenção, mas ele está doente e está insuportável. E nesse dia que o romantismo não bate, você limpa uma meleca, ele espirra em você e lança-lhe um catarro na tua roupa. Tá bonito? Tá com prazer? Não. Você está ali apenas para um relacionamento pai e filho e tem essas exigências. Deus, quando ele te atende, ele atende porque te ama, porque ele está presente, porque a Bíblia diz que ele conhece. Então vamos lá. Conhecer é um ato de olhar, observar. Deus conhece cada uma das suas necessidades antes que você ore, querido. O que é isso? É um Deus que está atento a você. Você às vezes não está atento à voz de Deus, mas Deus está atento a tudo que está se passando à tua volta. Ele está esperando às vezes que a tua independência acabe. O que é isso, pastor? Comece a orar, comece a botar diante de Deus o que você está precisando. Comece a entender que tudo não vem da força do seu braço. Comece a dar limites para o seu recolhimento de recursos. Tudo tem limite. E se você não entender o que Deus queria quando Ele mandou orar pelo pão de todo dia, significa que não tem uma oração pela semana do pão, é pelo dia. É isso que acaba com você, porque você está aí, talvez vendido a esse tempo onde nós não estamos pertencendo a Deus, nós não somos dele. Eu vou te explicar isso. As pessoas querem entender o contrário, parece que nós compramos Deus. Fala, Deus, quanto o Senhor custa? Quanto custa o seu caráter? Quanto custa a sua pessoa? Quanto custa para eu ter o Senhor como um mordomo, onde eu peço, toco uma campainhazinha, o Senhor vai vir e eu vou mandar no Senhor. Quanto que custa para eu ter esse monopólio da sua pessoa? As pessoas não estão entendendo nem o que é orar. E Deus doido para um relacionamento, você doido para mandar em Deus. Deus doido para ter resposta, para você ficar feliz e louvá-lo. Ele está doido para ouvir o cântico da gratidão e você lá, louvando a sua própria capacidade. Preste atenção, meu irmão, para você entender por que foi pago um preço. E olha aqui para mim, por que vamos cear no final? Justamente para isso, para que você saiba que o preço de sangue não é uma alegoria. Nós estamos cheios de alegoria. Quando Zaqueu subiu na árvore, o que ele fez? Ele subiu na cruz. Porque é só da cruz que podemos ver Jesus. Esse tipo de mensagem não cabe aqui na nossa igreja, amém? Isso é palhaçada para quem não tem o que fazer, quando abre uma Bíblia não sabe o que fazer com ela. Não, Zaqueu subiu numa árvore porque ele era pequenininho. Quem é pequenininho sabe. Como é que você faz para participar da foto, gente? Vem para frente. Você geralmente sai assim. Entendeu o que Zaqueu fez em cima da árvore? Ele falou, meu querido, esse homem não pode passar sem que eu ponha o olho nele. Eu estou desesperado para ver esse homem. Foi desespero. Ele olhou, não tinha como. O que é o telhado sobre o qual o paralítico desceu? O telhado. Não! É as aberturas de oportunidade que a tua vida vai fazer para você. Não é abertura de oportunidade, não. É só um teto rachado, porque não tinha uma multidão na porta e você já tentou entrar no Japeri? Então, você sabe o que é. Se tivesse como abrir o teto e entrar, tu faria, não faria? Então, é a mesma coisa que os amigos do paralítico pensaram. Pegou! Nós não precisamos da alegoria, querido. Isso é uma palhaçada para quem não respeita a Bíblia. Amém? Não que não façamos comparações, não que a própria Bíblia não alegorize temas. Mas os temas alegorizados pela Bíblia, todos eles têm motivo e porquê. E são todos muito claros e sem romper com a barreira da coerência da doutrina. Aberto esse parêntese, fechando esse parêntese, voltando para aquilo que importa, nós vamos entender que o preço não foi um preço, porque, preço. Não, presta atenção. Tinha uma dívida.
Por que a gente decidiu falar de escravidão? Por que Paulo falou comprados por preço? Por que ele falou que você não pertence a você mesmo? Porque ele estava te chamando de escravo. Paulo estava chamando você cliente bíblico, você cliente da fé, você consumista do reino, sei lá, que não, essa vida de consumismo tem que passar. Você tem que saber se você pertence ou não a Jesus. Você tem que saber que você foi comprado. Deus não tem que pedir coisa para você. Deus pode te exigir. Deus te tem como algo dele. Você está aí comigo? Deuteronômio 15, 12. Vamos entender uma questão aqui. Como a linguagem de escravidão pode estar presente no povo de Deus? Como é que Paulo poderia escrever para um cristão e falar de escravidão com leveza? O mundo dele é um mundo que escravizava. Só que o assunto dentro do povo de Deus era diferenciado. É óbvio que se a lei de Deus, nós estamos lendo Deuteronômio, o 5º livro da lei. É o livro da repetição, então é um livro que já repete uma lei. Eu escolhi aí porque tem algumas coisas a mais. Quando o povo estava para entrar na terra, Moisés para todo mundo e fala assim, vamos repetir toda a lei. Porque quando vocês entrarem lá, vocês vão ter que viver a lei. Então vocês precisam saber tudo de acordo com que a lei é. Beleza? Aí olha como é que ele funciona. A lei de fazer um escravo. Tem lei para isso? Tem. Você vai entender o motivo. Olha aqui. E você vai entender o CRAU hoje também. Se não entendeu lá na assunto de dívida, você vai entender hoje. Se um dos seus compatriotas, hebreus ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará a você durante 6 anos. Viu que é uma escravidão temporária. Mas, no 7º ano, você lhe dará a liberdade. E, quando você o puser em liberdade, não mande embora de mãos vazias. Interessante, escravidão com salário no final. Liberalmente, você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar. Daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Preste atenção que ele está falando o seguinte, daquilo que você prova de cuidado de Deus, de provisão de Deus, você vai prover. Estamos juntos? Agora, olha o final. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso é que eu estou dando essa ordem a você. Deus está falando, peraí, vocês eram escravos do Egito. Eu fui lá e peguei vocês para mim. Eu posso ordenar você. Eu não estou te pedindo licença. Por favor, pega um pouco daquilo que você tem e dê ao seu escravo. Ele está falando assim, eu estou ordenando. Isso não é um pedido. Deixa eu te explicar o que vai acontecer. Em Jeremias, um dos pecados que a nação estava fazendo era pegando um escravo hebreu, escravizando ele para sempre. Terminava o 6º ano, deveria entrar o 7º, um tempo de descanso, um tempo de plenitude, um tempo de liberdade. E o que eles faziam? Escravizavam novamente. Do nada eles olham para aquele cambada de pecado, Deus falando para Jeremias, vou levar vocês escravos, vou levar vocês presos, vou exilar vocês, vou punir vocês. Eles falam, vamos fazer o seguinte, vamos revogar. O rei fala, não, vamos revogar, todo mundo libera seus escravos. De repente eles liberaram e perceberam, opa, comecei a me dar mal, faltou mão de obra. É isso que muitas empresas fazem, sim ou não? Aí o que eles fazem? Chamaram de volta os escravos e os aprisionaram. Deus fala, por conta disso que vocês fizeram, eu vou levar vocês escravos. Você tem noção que isso aqui não é somente uma lei aleatória? Deus está ensinando uma nação a se comportar. E por que eles se tornavam escravos, pastor? Meu irmão, não tinha jeito. No tempo bíblico, dívida se pagava. E se você não foi competente para gerenciar a sua vida a ponto de não ter dívida, você sabe qual era o último meio de pagamento? Vender-se. Prostituição? Não! Você ia falar, a partir de hoje, eu te pertenço e tudo que eu tenho é teu. Por 6 anos, você vai pertencer. Essa pessoa pode te vender. Essa pessoa pode pegar tudo que é teu, sem te pedir. Essa pessoa pode pegar uma filha que vai nascer e falar, ela vai ficar para mim. Sem pedir licença. Você está entendendo? Quantos cristãos você acha que vivem sob a perspectiva de que eles pertencem a Deus e Deus não precisa pedir licença para pedir um relacionamento, para pedir finanças, para pedir tempo, para pedir talento,
para pedir posicionamento. Tem muito crente, se Jesus quiser que venha falar comigo, tem muita coisa que você já deveria renunciar, tem muita coisa que você já deveria pagar o pato, no bom português aqui do ditado, tem muita coisa que você já deveria estar fazendo, porque é o mínimo da obrigação por conta daquilo que você se tornou. Ninguém te pediu, meu irmão, você poderia continuar sendo pau mandado do pecado. Jesus foi lá e arranca você do pecado, ou não arrancou? Então é por isso que você pertence a dois senhores, e a dois senhores Jesus não se presta a isso. Interessante que pertencer a Deus é liberdade do outro lado. Pertencer ao outro lado, não tem como você falar, eu pertenço ao outro lado e a Deus. Não tem. Deus não se presta ao lugar de te dividir com alguma coisa. Não se presta esse lugar. Você precisa entender que um pecador, ele não está lá por opção. Você pensa que um pecador é uma pessoa desprovida de moral. Ele é moralmente corrompido. Não, nós somos corrompidos. Essa pessoa que está lá, não é que ela não saiba do certo e errado. É a mesma coisa que você pedir para um diabético. Não, que a sua glicose não suba. Eu falo, eu tenho um problema em mim. É a mesma coisa que você chegar para alguém que, sem o controle de um remédio, falar, olha, hipertenso, que a sua pressão não suba. A mesma coisa que você virar para uma árvore e falar, não deu seu fruto. É virar para um pecador e falar, não peque. Pecar é um ato da maior naturalidade do homem caído. Romanos 7,12 diz assim, olha que isso aqui é tremendo para a gente parar de bater na lei. Crentes extremamente emburrecidos por uma pregação injusta com a palavra de Deus, que fica por aí, sabe? Nós estamos sendo doutrinados num conceito que não é bíblico. Pegamos a Bíblia, que Jesus chamou de Sagradas Escrituras, Paulo chamou de Sagradas Escrituras, chamamos ela de lei, Antigo Testamento, com maior propriedade, como se Deus fosse um Deus bipolar, que ora está de um jeito, ora está do outro, que afirma e desafirma. Querido, nós temos uma evolução na palavra e não uma negação daquilo que foi. É revelação progressiva, então ela não é regressiva. Ela não piora ou melhora. Deus não é um Deus amoroso no novo. Não, Deus sempre foi amoroso. O problema é que o homem não tinha solução. Aí quando tem, olha isso aqui. Quando muda todo o cenário, quando o recipiente da palavra muda, quando o coração que recebe a palavra muda, olha o que é a declaração. Assim, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ele está falando assim, nunca houve defeito no que Deus falou, na sua palavra, no mandamento, por isso que eu sempre falo, encontre a sua rebelião. Como assim, pastor? Tudo que você olha para a Bíblia e fala assim, não deveria ser assim, é o ato que você ainda não pertence a Deus. Você é um rebelde. Tudo que a gente queria mudar, modificar, é a nossa rebelião. Nós temos um problema ali. Porque a Bíblia nunca é o problema. Olha o próximo verso. Ele deixa muito claro. E daí surge o que mudou e atrapalhou o meu tema. Foi esse texto aqui, ó. Era para ser vendido como escravo. Mas aí, ó. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? Estou falando um mandamento que me mata. Então, ele se tornou mal? Diz, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Ele está falando mandamento. O pecado veio quando eu quis quebrar. Não cobiçarás, eu fui lá, cobicei. Ele está falando, isso me matou. O não cobiçarás é o culpado disso tudo. Ele está falando, não, o culpado é o cobiçar. É o que? É a cobiça. Nomeando aqui, a cobiça. Por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. O pecado tem força. Olha o próximo texto. Porque bem sabemos que a lei... Olha agora, gente. Como que nós vamos olhar para a lei de Deus e vai falar, coisa ruim. A lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal. Olha quem é o problemático. Vendido à escravidão do pecado. Ninguém é pecador porque gosta, quer. Ele pode entrar de forma voluntária. E eu sempre digo o seguinte, parece um ambiente muito confortável, o ambiente do pecado, porque ele é gostoso, ele é um ambiente cheiroso, eu estou ali. Mas se eu tiver uma visão mais macro, uma visão maior, pela palavra de Deus, eu vou enxergar que em torno desse lugar tão lindo que eu estou habitando e que está tão divertido, é uma cela. E o que está tão divertido, Anselmo, confortável, quando for tirando os seus confortos, quando for arrancando os seus enganos, que é isso que a palavra faz, só vai sobrar a cela. Eu fui sendo cozinhado,
Eu fui me habituando àquilo, eu fui pensando, tem como ser crente, tem como continuar fazendo isso. E aí, aquilo vai, até que daqui a pouco eu estou totalmente comprometido por aquilo. E quando eu for ver o pecado que eu pratiquei, que parecia tão divertido e tão tranquilo estar ali, ele se torna meu ambiente de escravidão. Querido, o pecado ele não é um acidente moral. O pecado não é para pessoas imorais. Todos nós somos. Todos nós estamos. Se nós ainda não somos e não entendemos o que é ser comprado por Cristo e o porquê que Ele pode nos exigir do que Ele quiser, pedir fuja da imoralidade, agora ficou pequeno, ficou não? É o mínimo. É o mínimo. Paulo está pedindo o mínimo. Ele está falando, pega teu corpo e cuida dele. Ele está te pedindo para que você não se destroce. Porque sexo não é uma coisa tão fácil assim. Ai, pastor, que pecado gostoso. Irmão, que o Senhor comece a tirar das suas vendas, para que você veja a destruição em torno. Eu estava contando um discipulado, um livro que li há alguns anos atrás. O missionário começou a fazer um propósito que eles só se beijariam no altar. E aí ele foi para o altar e tal, vamos nos beijar no altar. Só que eram missionários, tempo integral, tinha dinheiro para casar. Chegou com 2 anos de relacionamento, noivado, e de repente ele chegou para a sogra dele e teve que falar para a sogra, se eu não casar, eu vou tua filha. Aceleraram. Não, o crente não tem que cair em pecado, aí aceleraram. Só que aí ele pensando assim, casamento está ali, né? Já tem data. Vou comer uns biscoitos aqui. Mão lá, mão cá. E a menina queria muito, muito, muito casar virgem, casar de uma forma que glorificasse o Senhor. Casaram. Não tiveram penetração. As crianças estão lá dentro, tá, gente? Penetração. Não tiveram. Foram para a lua de mel. Anselmo, descrição do livro, né? Não são minhas palavras, não. Tomou café, sexo. Almoço, sexo. De tarde, sexo. Tomou café da tarde, sexo. Antes de dormir, sexo. De madrugada, sexo. Chegou no 7º dia de lua de mel. Um olhou para o outro e ela estava extremamente com ódio do marido dela. Porque ao ser tocada, ela lembrava de todas as vezes que ele se aproveitou dela no namoro. Porque namorar não é pertencer. O nosso Deus só deixa com que nós desfrutemos de alguém que temos aliança. Tem muita gente se prostituindo e não é na questão do pagar preço, não é prostituição profissional. Sabe qual é o nome do livro? Namoro, biscoito e um grande problema. Tem coisa, você não entendeu o sentido? Comer biscoito é se atrapalhar para a refeição que deveria ter com qualidade. É comer fora da hora. Tem coisa que não deveria ser pedido para o crente. Não deveria nem se mencionar. Disse Paulo de algumas carnalidades que não deveria ser menção no nosso meio. Nem é inquestionável, meu irmão. Você está querendo virar bicheiro e ganhar dinheiro fácil? Eu tenho que argumentar que isso está errado? É isso que Paulo está falando lá. Fujam da imoralidade. Ele diz assim, como que eu vou pedir isso? Vocês não são de vocês mesmos? Te compraram por preço de sangue. Meu irmão, antes eu pregava isso aqui com uma coisa assim, falando, gente, é o discurso mais hipócrita que eu tenho na minha vida aqui. Eu conheço quantos que pertencem a ele? Pertence. Aquela coisa assim, cara, eu sou um pau mandado, Jesus mandou, eu vou. Eu não conheço pouquíssimos. Tem pessoas que fazem de Jesus o pertencimento de si. Jesus nunca se presta a isso, gente, tá? É Genésio. Já te expliquei, o nome é parecido, ó. Mas não é Jesus. Aí você sabe o que acontece com essas pessoas que Jesus pertence a elas? Elas não entendem. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você estava preso. Eu estava preso. Por isso que a Bíblia diz, foste comprado. Deus não te arrancou na mão firme. Não. Pastor, o Egito. Deus falou assim, pega o sangue. Pega o sangue. Ele podia ter chutado a cara do faraó. Então, o cara amanhecia com uma bicuda no rosto. E os hebreus sumiram. Não foi assim.
Ele falou assim, vai ao faraó e diga. Enquanto o faraó não falou assim, tá liberado, tá maluco, saiam daqui. Mas o que custou para aquele dia? Morte. Custou morte. Para os egípcios, a morte, a consequência dos seus atos. Para os hebreus, quem morreu? O cordeiro. Morte para todos os lados. Era sangue de criança de um lado e sangue de animal do outro. Precisou morrer quem foi? Vítima do pecado. Você enxerga crianças, querido. Deus enxerga o coração de todos aqueles egípcios que não se dobram, que se sentiam deuses. Você tem que entender que o problema está no ser humano, e quando o ser humano não tem solução, não tem solução. Naquele ambiente, ninguém se convertia, nem o lado de lá. O lado de lá, Deus queria revelar o poder do sangue do seu filho, então ele falou assim, pega uma outra vítima. Você sabia que o sacrifício na Bíblia, o nome do ser lá sacrificado é vítima? É alguém que vai levar o teu problema. É alguém que vai ter que levar na cara por você. É alguém que você tinha que botar a mãozinha, o sacerdote cortava, representando, aqui ó, meu pecado mata. Então preste atenção, não foi, você pensa num ato extraordinário, tira do Egito, não. O faraó teve que decretar, falar assim, eu libero. Por quê? Porque Deus colocou Israel lá, para que Israel pagasse por aquilo que eles estavam se escravizando. A incredulidade de Abraão, o questionamento de Abraão. Ai, sai, olha, as estrelas. Abraão creu em Deus. Quando ele questionou mais um pouco como que isso vai ser, Deus falou. Deixa eu te contar uma coisa aqui. A Bíblia diz que ficou escuro, Deus pediu uma oferta, não é? Aquela oferta ali era um pacto que se eu e André fôssemos fazer um pacto, que é uma coisa muito séria, o que a gente faria? A gente pegaria um animal, Vitor, e partiria o animal no meio. Botaríamos os 2 pedaços do animal deslacerado de um lado e de outro. Eu e André ia passar e ia falar assim, se quebrarmos o pacto, que se faça assim com quem quebrou. Deus estava falando para Abraão o seguinte, pegue, pique, tal, e diz a Bíblia que ele veio e passou como fogo. Deus passou no corredor da morte e falou, se eu quebrar minha palavra, eu posso ser dilacerado. Deus desceu ao ponto de falar assim, vou falar contigo na tua linguagem. Eu passo entre os animais para mostrar que se eu quebrar meu pacto contigo, que se faça assim, que me parta ao meio. Só que tem um detalhe. Por conta do teu questionamento, Abraão, os teus vão ser escravos por 400 anos. Assim termina Gênesis 15, que é tão lindo. Sai da tua tenda, olha para as estrelas, conta as estrelas. Não terminou bonito. Terminou com o tempo fechado, Deus fazendo um pacto, falando assim, é disso que você precisa? Pastor, está lá na Bíblia, gente, está lá, pode ler lá, está lá, acredita. Se o André balançou a cabeça, então é verdade mais ainda. 2 coisas que o André entende, música e Bíblia. Não falei que ele entende cantar música não, gente. Já viu quantas músicas esse homem sabe? Muitas. A Bíblia não está falando de modo alegórico, ela está falando que você tem um dono. Cara, isso é muito sério. Romanos 6,16. Olha isso aqui, por favor. Será que vocês não sabem que... Paulo está falando assim, será que vocês não sabem? A ideia de Paulo fica assim, gente, vocês não sabem? Gente, vocês não sabem? Tá óbvio. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servo para obediência... Lembra da nossa lei que nós lemos? O Vitor ficou com uma dívida com o Bruno. Sabe o que ele tem que fazer? Não tem mais como devolver, não tem como pagar. Ele vira e fala assim, Bruno, a partir de hoje eu sou seu. Quando você se oferece, olha o que a Bíblia diz que tem que fazer. Porque tem que pagar, gente. Dívida tem que ser paga. É uma linguagem bíblica, é um código bíblico. Pague suas dívidas, se livre de dívida, não fique em dívida, deteste dívida. Porque dívida é escravidão, ponto. Vocês entenderam agora o Kraus? Se não entendeu, entende de novo. Ele diz assim, para se oferecerem, se oferecerem como servo para a obediência. Mas olha quem que ele está falando que nós temos que obedecer, se nós somos servos, tem que ter obediência. Olha quem. Vocês são servos daquele a quem obedecem. Seja do pecado, ele não está chamando de pecador, liberto, do mundão, o cara que faz o que dá na telha. Ele está falando assim, você é um escravo, se você vive no pecado, você obedece ao pecado como um escravo do pecado. Seja do pecado, a que leva à morte,
ou da obediência que conduz à justiça. Vocês não sabem disso? Então preste atenção. Ele está falando que aquele a quem nós pertencemos, nós devemos devoção. E a Bíblia está reconhecendo que se você vive no pecado, a Bíblia não se escandaliza com o fato de você obedecer o pecado. Gente, presta atenção aqui. Libertando ou não as drogas no nosso país, liberando ou não, sempre vai haver dependente químico. Me odeie, mas eu não sou. Eu não sou das teclas. Eu não fico do outro lado. Eu já sentei com um homem chorando e me dizendo assim, pastor, eu sou trabalhador, acredita em mim, a minha família me chama de safado. Sabe qual foi o cúmulo, Anselmo? Quando o cara, por não controlar a bebida, pegou um perfume e virou. Então, quando você passa lá, você não está vendo para um dependente químico, aquilo ali não é uma perfumaria, aquilo ali é uma boca de álcool. De fumo, mas de fumo não é, né? Se converteu um menino na nossa igreja e botava um copo verde aqui assim. Aí eu fui, sempre batizo isso aqui de copo do pastor. Gente, não é meu não, é de quem prega. É porque a pessoa tem que beber água enquanto fala. Você falar ininterrupto, né? Até o Vitor que está calado está bebendo água. É isso, seca a garganta. Tava aqui o copinho verde. Aí depois botaram um amarelo, um verde meio amarelo. E o menino tá me vendo, cara, pregar. Aí daqui a pouco ele virou assim e falou assim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta, tirar uma dúvida com o senhor. Aquele copo que o senhor toma lá na pregação, tem óleo ungido? Aí eu, o que é aquilo? Eu falei assim, é água, cara. Aí ele, eu pensei que o senhor pregava tomando óleo ungido. Já bebi óleo ungido, obviamente. Aí já abrem outra janela que eu não quero abrir. É traumática essa. Eu fui num encontro e o pastor chamou todo mundo que estava trabalhando e botou lá na frente. E ele dizia que ele ia encher as pessoas do Espírito Santo, pegando água e pingando óleo. E ele foi, meu irmão. Seja cheio do Espírito, enche o Espírito Santo. E as pessoas, enche o Espírito Santo, Estou eu lá. Enche o Espírito Santo, porque eu não caí. Então a água estava caindo no pessoal. Eu bebi já aquela golada. Ele, enche o Espírito Santo. Não contente, ele deu a segunda. Cara, eu tô sentindo aquele gosto, que é óleo mineral. Eu tô lá assim, já sentindo aquele gosto horrível na boca. Ele foi pro próximo. Enche, brum. Enche, brum. Eu sou um incrédulo, não sou? Ele pegou outro copo, ele pensou, não. Enche, enche. Meu irmão, eu bebi tanta água com óleo. Fizeram outro encontro. Chamaram. Aliás, a gente ia na unidade lá, os 4 pastores. O mesmo cara, Espírito Santo, fez uma linha de óleo assim. O negócio dele era botar óleo e dinâmica. Ele fez de fora a fora. Falou, vocês vão chegar aqui. E o Espírito Santo não vai deixar vocês passar. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Ficou eu e um cara da nossa igreja. De pé. O restante tudo caiu. O que isso comprova? Nada, é só uma palhaçada dele mesmo. Graças a Deus a igreja dele fechou. Lucas 12, 42. Sabe por quê? Tu deve ter pensado, peraí, todo mundo cai, você não cai? Meu irmão, e cair, levantar e... eu já caí na minha vida. Quem é que já sentiu o poder de Deus a ponto de não aguentar ficar de pé? Isso, ó. Sim. Agora, é toda vez, né? Se eu pegar um óleo ungido ali agora, tu é tão poderoso que tu vai cair. Nem tu, nem eu. É só óleo e só água. Meu irmão, por favor, ouça a voz do Senhor. Você pertence a Ele. Olha esse texto. Jesus está falando da vinda dele. Jesus está falando que deu o reino dele para nós. Aí ele diz assim, vai contar uma parábola. O Senhor respondeu, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a que o seu Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhe dar o sustento no tempo devido? Bem-aventurado é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que ele não o espera, em hora em que ele não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis.
Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Vai mais um. Aquele, porém, que não souber a vontade do seu senhor e fez as coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Não tem a ver com só saber, não. Vai levar também. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu falei aqui na quinta-feira, vocês estão tudo complicados. Porque se tem uma coisa que eu sei o evangelho tem voz aqui. Acima da minha própria voz. Vocês receberam do reino em proporções adequadas. Está corretíssima a medida que vocês estão recebendo. O problema é o que vocês vão ter que entregar depois disso. O seu Senhor, ele tem total, mas total, liberdade de te exigir o que ele quiser. Você, presta atenção aqui, não tem nenhuma coisa, nada nessa relação que possa exigir de Deus alguma coisa. Eu não posso virar para Deus e falar assim, Deus, eu sou pastor, eu te exijo R$1 milhão. Não posso. Se eu fizer isso, eu não estarei no relacionamento. Agora, eu posso esperar de Deus, que pediu a minha devoção em cuidar, que Ele provenha para a minha vida, para o meu ministério. Para a minha vida não é particular agora não, para o meu ministério, para aquilo que eu devo fazer. Eu posso esperar isso de Deus. É ilógico um Deus que é amoroso, que eu me relacione com Ele e que Ele me peça algo que Ele não tenha provido para esse algo. É uma incoerência. Isso vem de um ser perdido. Eu chego aqui ontem, mutirão. Aí todo mundo fala assim, tem pá? Não. Tem um martelete, que a gente fez bastante quebrança? Não. Tem o quê? Nada. Mas o Senhor chamou a gente para cavar, com a mão. Vocês entendem uma linguagem? Deus não ia fazer o mesmo. Então preste atenção. Nós precisamos mudar um pouco o nosso foco. Quando Paulo pediu para a igreja, exigiu da igreja a entrega física, entender que eles tinham que privar o seu corpo de algo sujo para que eles guardassem um tempo a Deus, ele falou assim, vocês não são de vocês mesmos. Eu estou pedindo licença para vocês. Quando Deus exigiu o seu povo que liberasse os irmãos com 6 anos, ele falou, eu resgatei vocês e vocês eram escravos. Eu posso pedir dos meus escravos agora. Quando Paulo falou, foste comprado com preço, foi porque o teu resgate teve valor, teve moeda de troca. É como o faraó e o papo de Moisés. Não tem como. Você não foi tirado de mão grande do inferno. O diabo não foi chutado na cara, meu irmão. Ainda que foi expulso, foi porque ele já sabe o seguinte, o preço já está pago. Uma vez que você entender que o preço da tua liberdade já está pago, que você não tem que ficar escravo de pecado nenhum, nada. O que é exigido de você é só uma devolução de amor. Não tem linguagem pesada nisso. Ele queria olhar e falar assim, olha, um escravo é comprado por causa da dívida que ele possui. Deus comprou tua dívida. Você entendeu isso? Jesus, assim como disse aquele cara que fazia o pastorzão, ridiculamente, eu não pedi para Jesus fazer nada. Ele falou o que ele falou, depois falou que não falou, mas ele falou. Eu não pedi para Jesus morrer por mim, ficam querendo me colocar uma culpa. Não, meu irmão. Não precisa. Você não precisa ser cristão, não. Eu, como pastor, estou dizendo, não precisa. Você precisa pagar a tua dívida. Como assim, pastor? Tudo que você está pecando não se paga com boas ações, porque boas ações é o que se espera de você. Não precisa de Jesus. Só dê conta de pagar seus pecados a Deus. Você não precisa de Jesus. Você entendeu? Você não precisa de Jesus. Jesus é a solução de Deus para você. Se você der conta de fazer alguma coisa que te leve à vida eterna em Deus, tá bom. Encontre isso aí. Você tem que encontrar alguma coisa. Olha aqui, ó, estou despregando o evangelho, estou te ajudando. Estou te ajudando a sair da igreja. Encontre alguma forma de pagar tudo que você está fazendo de errado. Porque senão o inferno é teu destino final. Ai, porque Deus é mau. Não. Não. Porque aquilo que Deus fez e não teve o impacto da restauração precisa de ser descartado. Uma vez que o teu corpo não se tornou um santuário para Deus mudar e tornar você habitação eterna de Deus, ele terá que perecer.
seremos ressuscitados e lançados ao fogo eterno. Você entendeu, por favor? Não tem piada nisso, querido. Hoje não tem as piadas que a gente costuma fazer, não tem. Se as pessoas descobrirem um modo delas não irem para a condenação eterna, que não seja Jesus, está valendo. Boa sorte. Você não precisa fazer nada que a igreja manda, né? Que a igreja não manda nada. Você não precisa fazer nada que a igreja ensina, você não precisa se batizar, você não precisa se arrepender, você não precisa nada. Você só precisa dar conta de limpar a tua conta com Deus. Você já fez um ato hipócrita? Sim ou não? Já. Vários. Eu também. Você sabe o que o mundo faz de mais hipócrita? É quando nós oramos o Pai Nosso. Mateus 6,12. Olha o que você... Olha, nunca mais você vai querer participar de um futebol depois disso. Os caras vão estar orando, você vai estar assim, ó. É eles que estão falando, não estou falando nada. Mas se chamar de reza, também. Você vai falar assim, eu que não falo mais isso. Vai, Mateus 6,12. Perdoa o quê, gente? O que as pessoas pedem? Tá, por favor. Teve preço. Teve preço. Teve preço, porque dívida é dívida, Anselmo. Só a gente que tem um sistema que caduca. Você entendeu que as pessoas já falam pecado também, mas tem uma linguagem, uma versão, a nossa versão NAA, dívida. Fala aí, querido, como é que tu vai fazer para quitar o débito? Fala para Deus, experimenta falar para Deus, mas minha tia precisava de uma carona para ir ao médico, eu levava todo dia. Ele fala assim, e o que disso te exigiu a ponto de você achar que a sua dívida eterna está quitada? Não, meu vizinho, eu varri a calçada dele. Meu irmão, isso é cooperação, humanidade, isso é tanta coisa. Eu dava comida para uma pessoa que estava passando necessidade. Vamos inverter. Você está passando fome. O mais natural é que alguém se mova e faça. A gente acha que essas coisas têm poder de salvação. Deus continua falando assim, tu é um doador fofoqueiro. Tu é um doador soberbo, que doa e fica, meu irmão, tu sabe o que eu faço? Rapaz, eu sou generoso, não te vai levar nada desse mundo. Por quê? Por que ele dá? Porque ele tem que alimentar o outro problema espiritual que ele tem. O ego, a arrogância, o eu tenho, o eu faço. Era melhor que ele fosse, sabe o quê? Avarento. Que é outro problema, entendeu? A gente pula de problema. Meu irmão, vai procurando que você vai entender. Se nós hoje sairmos daqui e firmarmos um pacto que podemos nos levantar contra os céus e falar, nós não aceitaremos a sua imposição de mandar em nós. O Senhor não vai ter ninguém aqui é pau mandado do Senhor, Deus. O Senhor que vai mandar em outros bobos. Eu vou limpar minha barra contigo. Se você desafiar Deus e encontrar um caminho, tá valendo. E tu vai ganhar um dinheirão, porque tem um monte de gente querendo se livrar dessa culpa que nunca se livra. Tu conhece alguém que está precisando dessa, que não quer Deus, Jesus, e que precisa de livrar-se da dívida? Sim ou não? Conhece? Eu conheço. Eu conheço um monte que fala assim, poxa, eu não quero igreja, cara, mas Jesus eu quero. O problema é que quem te mandou você vir fazer parte de um negócio, falar de igreja, coletivo, eclésia, reunião, congregar, juntar, porque ele não vem buscar Anselmo, ele vem buscar igreja. É coletivo. É quem nos manda. Ah, ministério. Não, eu quero ficar aqui no meu cantinho, aqui, ó. Sou humilde, eu sou humilde. Quem te manda, falou assim, eu tenho autoridade nos céus e na terra. Vão e façam discípulos. É quem nos manda que mandou. É ordem, não é pedido, não é com licença. Se sobrar um tempo na sua agenda, você pensa em alguém por mim? Penso, Jesus, pode deixar. Ó, vamos marcar. Vamos marcar, Jesus. Está valendo, vamos marcar. Você está entendendo? Jesus, eu vou fazer as contas aqui. O Senhor é bom de multiplicação. Se esse salário der para tudo o que eu quero fazer, no finalzinho, quem sabe eu não deixo até uma oferta para o Senhor lá na igreja. Ele olha e fala assim, se sou, ele ainda não entendeu o que é tudo meu. Querido, ele comprou a dívida. Tu só tem um problema. Tu tem que obedecer. Não sei se você entendeu isso. A obediência não é opcional.
A quem você se apresenta como servo tem que obedecer. Hoje é um pouco agressiva a mensagem, querido. Não tem nem como, não tem nem tom de fazer isso, até brincando. Eu juro que eu queria fazer. A obediência é só um compromisso que você não tem como quebrar. Pastor, e se eu desobedecer a Deus? Então, você estará obedecendo. É isso que Paulo falou. Ou você estará obedecendo e sendo pau mandado do escravo lá do pecado, ou você vai estar obedecendo a justiça para a vida. Ou você vai estar se matando obedecendo ao pecado. Ele falou, é automático, não tem a ver com... Eu declarei que eu estou na igreja, está maluco? Fiz uma carteirinha, o pastor me mandou uma carteirinha lá, tá uma carteirinha falando que eu sou agora do reino. Tá louco, e o pecado nada. Eu declarei lá, eu falei que eu estou na igreja, falei, tamo junto, pastor. Paulo está falando, se você não obedece, tu está obedecendo a carne, tu é pau mandado da carne, tu é servo dela. E ela vai te levar à morte. O teu Senhor te dará o resultado das tuas ações, o teu salário. Você entendeu? Crente mais aguçado na palavra, entendeu agora. O salário do pecado é a morte, está escrito onde? Em Romanos, que é o mesmo texto que fala que a quem a gente obedece, se torna nosso Senhor. Ele só vai nos recompensar no final de tudo. No final de tudo tem que sair com herança. No final de tudo, seu Senhor tem que te retribuir com o que é dele. No final de tudo, você não pode pecar e achar que você vai viver eternamente com Cristo. Loucura! É um ambiente que você não quer Deus. Eu estou tentando te mostrar que essa rebelião que você está a Jesus não é a Jesus, querido. É uma rebelião que todo mundo tem. O que você precisa? Você precisa fazer as pazes. Pastor, hoje está evangelístico, eu tinha que ter trazido meu primo. Eita, Jesus. Está bastante evangelismo. A gente podia até pegar esse tema aí, ó, fazer a casa de paz. Eu sempre lembro do Léo nessas horas. Né, Léo? Só que aí eu acho que vocês seriam jogados afora da casa, assim, pau! Que, gente, você pode ser como Paulo. Tito 1:1. Ele vai, toda a carta de Paulo ele se apresentava. São 13. 2. Ele se apresenta com esse tema. Paulo, Tito 1:1, servo de Deus. Só isso aí. Você acha que Paulo está ali fazendo assim? Aqui. A paz do nosso Senhor e Salvador glorioso Jesus Cristo. Eu aqui, como humilde servo de Deus. É isso que se faz dentro de igreja. O humilde servo de Deus pediu uma oferta gorda para subir ali. A gente não cobra nada, nem pode. A liderança tomou uma decisão, a gente conversou com eles, presta atenção aqui. A gente está precisando comprar os pisos para ali, sim ou não? Ficou 200 e tantos metros de piso. Ficou em R$8 mil, um orçamento e outro 10. Você vai ver que não são pisos caros. A nossa igreja doou os pisos de um amigo meu, de um pastor amigo nosso, pessoa que a gente ama, tem um carinho. Eles estavam fazendo o espaço kids dele, uma igreja que está recomeçando, uma igreja que passou por muitos problemas. Cara, a igreja deu. Quando ele chegou lá, ele falou assim, mas esse aqui tá bom, porque... Eu falei assim, não, vocês gostaram desse? Ele, sim, não, meu amigo, não. Era o preço que a gente talvez nem sabe como pagar. Eu olhei, li o piso, falei, piso B, cara. Não. Ele, mas o que isso tem a ver? Não, vai esse mesmo, Deus me livre, não podemos... Chamei a menina lá da material de construção, falei assim, explica para ele, que talvez ele não vai entender o que é um piso classificação B. Tá escrito lá, né? Todo mundo pode ler, gente, mas... Ela, não, piso B. Eu falei assim, agora faz um favor, o que você tem para me indicar? Que esse piso aqui eles gostaram, mas B a gente vai levar não. Aí ela, vem comigo. Cara, um pouquinho mais a mais. Gente, aí eu falei assim, agora argamassa. Agora não sei o quê. Falei para ele, quanto que tu quer o espaçamento? 2 milímetros, tá bom. Aí que é retificado, cabe 2 milímetros, tudo mais. A linguagem aí não precisa acessar não. Quem entende vai entender, é só para isso. Cara, até as cruzetas. Não tinha lá, André. Nós saímos e compramos. Coisa barata, cara. Cruzeta, você sabe, né, o que é? As cruzinhas que ficam dando espaçamento nos pisos. Isso é barato. Mas é pela alegria de fazer. Não sei se vocês entendem. Ali, eu só sou um servo. Eu não estava maior. A igreja ali não estava maior. A igreja estava ali fazendo a obrigação. É obrigação. Isso não é porque eles são menores. Gente, e quando uma igreja maior estiver precisando, o que a gente tem que fazer? Ah, eles que se lasquem, está lá cheio de membro, eles que façam a... Não.
Não é assim que o reino é. A gente não supre sua necessidade, a gente honra propósitos. Quer dizer, então, que você supõe que o Anselmo não precisa de nada e você não dá nada para o Anselmo, é assim? Honra não tem a ver com necessidade, honra vai para além disso. Querido, olhar pessoas fazendo uma coisa para Deus e não ter o caráter de abraçar, isso é ser servo de Deus? Aí é muito fácil pegar o microfone na igreja dele e falar assim, eu, Jefferson, servo de Deus, estou aqui para servi-los da mesa do Senhor. Não importa a linguagem bonitinha que eu usar. Se eu não me tornei um pau mandado para Jesus, Jesus manda e desmanda, arranca de mim o que tiver, tira de mim, saqueia de mim, faz o que ele quiser pelo outro. Eu não sou um servo de Deus. Quem é Paulo? O que ele perdeu? É isso que você tem que se preocupar. Agora, um cara que era analfabeto, com todo respeito aos analfabetos, não é essa a questão, não. Aí o cara se torna um pregador. Agora ele viaja. Ele não fez nada para chegar ali. Cobra 15 mil para pregar. Aí ele sobe o bendito do púlpito e chama, eu, servo de Deus, e vai lá você, segue no Instagram, curte no YouTube. Essa pessoa não está servindo a Deus. Ela está muito melhor do que a pessoa dela poderia produzir para ela. Está usando a igreja de Deus. Eu sirvo, desde que me pague 15 mil. Gente, eu não estou falando besteira, não. Aquele menininho que ficou impedido de pregar, na próxima agenda, quando liberaram, era 7 mil para ter o garoto lá cantando. A gente está precisando de 8 para comprar piso. Você entendeu que o garoto ganha numa noite para servo de Deus? Vai catar coquinho. A gente tem que começar a rever. É muito fácil, Bruno, abrir a boca e chamar. Ô, Jefferson, servo de Deus. Queridos, para todos os novos. Ontem eu fiquei mais de engenheiro na parte da manhã, né? Na parte de tarde eu fiquei severino. Mas olha só para os novos aqui. Não. O que você viu servir... Hoje saiu daqui 11h30 da noite. O que você viu eu fazer aqui, eu fiz a vida inteira. E muitas vezes sem você ver. O piso da cozinha não voou até lá, não. Foi depois de uma chikungunya, onde eu estava todo travado, que eu fiquei ruim do chikungunya. Eu botei o piso de madrugada. Eu e mais um irmão. Ficamos a madrugada inteira aqui na igreja servindo. Então, por favor, querido. O que você viu ontem? Para. Vamos parar por aí. Só que é fácil, Anselmo. Servo de Deus. Não é de linguagem, não, querido. Agora, vamos olhar para a tua vida. Por favor. Esquece obra, não tem nada a ver com isso, não. Por favor, vamos distanciar os assuntos agora. Cara, como é que Cristo te tem? Te tem. Você pode se dizer, cara, ele entrou e se tornou a razão da minha vida. Antigamente, né? Olha as músicas. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz. Só os dinossauros. Que poder sentir você me tocar. Meu maior prazer é te amar. Antigamente, cara, era só soco na costela. Tem música ruim também de antigamente. Música ruim. Mas tem muito mais. Música que declara o seguinte: Tu és o meu Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus mostrou através da poesia de Oséias que quando ele prende alguém, a Bíblia diz assim, laços de amor. Eu me sinto o escravo mais feliz da minha vida. Entendeu como é que é? É uma escravidão livre. Eu prefiro servi-lo, querido. Eu prefiro pertencer a ele do que entregar a mim mesmo ao pecado para minha autodestruição. Eu prefiro entender que o amor dele, quando ele me pede o que entregar, ele está me preservando. Gente, Jesus não pede nenhuma postura de santidade que te destrói. A santidade é o único lugar que você é preservada, valorizada. Não vai ser se entregando a um homem, não vai ser cedendo à pressão de homem nenhum, que você vai se tornar uma mulher desejada, maravilhosa, uma joia para se casar. Batem na tua porta. Bruno, tum, 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 tum. Bruno hoje é o exemplo. Ô Bruno, meu irmão, essa Ferrari aqui para tu, cara, para tu comprar. Quinhentão. Se o Bruno comprar, ele é burro.
com muito respeito ao Bruno. Vamos lá. Em que lugar, em que circunstância, sob quais justificativas uma Ferrari seria R$500, gente? Cara, no mínimo, eu sei que o Bruno ia virar e falar assim, não, cara, peraí. Tá sem motor? É a porta? É uma foto da Ferrari? Porque se o preço tá tão barato assim, desconfia, que Bruno pega, faz o Pix. Pô, agora, cara, bate a polícia atrás. Fala, irmão, você puxou, nada consta? Você comprou algo roubado? É a única justificativa. Ou alguém surtou. Vai dar outro problema quando voltar do surto. Tá vendendo para ex-esposa não pegar no divórcio? Gente, tem que ter uma justificativa. R$500 não paga uma Ferrari. Assim como não é o momento de prazer que paga a tua vida. Moças, meninas, jovens, por favor. Se é tão barato, desconfia. É isso que Paulo está falando. Um crente moral não existe, porque ele entendeu o que ele se tornou. Primeiro, ele é o lugar precioso da manifestação do Espírito Santo de Deus. Segundo, ele falou, ele pode te exigir porque você é dele. Ele te pagou. Você estava preso e ele não te tirou na mão grande. Você pode começar a orar ao Senhor? Peça a Deus uma recuperação da tua fé hoje. Pastor, eu preciso fazer uma declaração de que Jesus é o meu Senhor. Então, faz essa noite. Essa é a tua oportunidade, querido. Você tem essa oportunidade de falar, Deus, eu aceito. O Senhor me comprou. Eu me entrego, eu me dou. Vai ficando de pé no seu lugar. Se você puder, claro. Querido, está tão difícil. É muito, muito complicado ser um pastor nessa geração. As pessoas acham até que elas podem exigir como se prega, o que se prega. Sabe? Nós não estamos pertencendo mais ao Senhor. Estamos achando que Ele é uma propriedade nossa. O texto bíblico diz que Ele nos selou. Ele nos selou com o Espírito Santo dEle para que nós fôssemos declarados propriedade de Deus. Jesus, Ele quer muito que você faça essa entrega, que você fale assim, Jesus, eu te pertenço. Para Ele você tem valor. Ele pagou com a própria vida dEle. Não barateie sua vida. O pecado, ele não vai ter o mesmo zelo como o Senhor por você. Ele vai te destruir. Ele vai te denegrir. Ele vai te abater. Ele vai te arruinar. Por último, ele te pagará com a própria morte. Nós morreremos fisicamente, se o Senhor não vier. Mas o nosso espírito jamais provará a morte.